Bom dia a todos. Começa aqui mais um evento da TMA Brasil, Solução em Foco. E antes da gente iniciar aqui, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores institucionais aqui da TMA, a BTG Pactual, a Galdino, Takemi, Ayubi, Salgueiro, Rezende de Almeida, Costa Faria, a Invista, a Marques Administrações Judiciais, a Mega Leilões e o Washington Pimentel Advocacia. O tema aqui hoje que será discutido no nosso evento online será eficácia da mediação nos procedimentos de insolvência. E antes de passar a bola aqui para o nosso moderador, queria deixar dois recadinhos para vocês. O primeiro, se tiver qualquer dúvida de tudo que está sendo debatido aqui, fique à vontade para deixar sua pergunta aqui no chat do YouTube. E o segundo, não deixe de acompanhar o TMA, estamos com muitos eventos acontecendo, temos a agenda repleta, e um deles, que é o principal aqui, é o nosso 18º Congresso do TMA Brasil. Essa semana termina o Early, valor Early, então não perca, é até sexta-feira, dia 24. Então não perca, faça sua inscrição, que as inscrições estão bombando e elas são limitadas, tá bom? Bom, vou passar a bola aqui para o nosso moderador, estou aqui com o Marcelo Perman, fundador do Perman Mediação e Estratégia Jurídicas. Marcelo, é com você, bom evento a todos, pessoal. Bom dia a todos. Rafael, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui. A gente tem um evento, enfim, muito bacana pela frente, estou animado. Então, bem-vindos aqui ao nossos debates sobre a eficácia da mediação em procedimentos de insolvência. Acho que eu queria fazer uma introdução rápida e na verdade, tocar em três assuntos, né? Em primeiro lugar, compartilhar com todos aqui que nos escutam a respeito da parceria recém-divulgada entre TMA Brasil e o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o CANSA-CBC, justamente para administração de procedimentos de mediação em cenários de insolvência, né? Essa parceria foi criada com o propósito de fomentar, de estruturar a utilização de mediação nesses contextos de reestruturação e de insolvência empresarial e também propor e desenvolver instrumentos e boas práticas para a condução desses procedimentos, temas esses que vamos também abordar aqui no nosso painel de hoje, né? A parceria ela une justamente a expertise do CANSA-CBC em métodos alternativos ou adequados de resolução de disputas, e na administração de procedimentos de mediação, com a atuação e o conhecimento especializado do TMA neste setor de estruturação de empresas, e lança a mão, utiliza, né, a estrutura física e as equipes de gestão de casos do CANSA-CBC para a condução desses procedimentos de mediação. Como um primeiro fruto dessa parceria, foi desenvolvido pela Comissão de Mediação em processos de insolvência TMA CCBC, um regulamento, o Regulamento de Mediação em Processos de Insolvência, que passou a vigorar a partir de 1º de julho deste ano. Esse regulamento foi desenvolvido levando em consideração justamente as particularidades que existem nesses processos de renegociação de dívida, que podem acontecer em âmbito extrajudicial ou judicial, bem como na falência de empresas. Então, o regulamento estabelece um arcabouço normativo específico para a condução desses procedimentos nesta matéria, procurando oferecer previsibilidade, segurança jurídica e adequação justamente a essas particularidades que eu mencionei, né? A elaboração do regulamento contou com participação ampla da comunidade jurídica, foi objeto de uma consulta pública e a gente tem a expectativa que esse instrumento contribua justamente para o fortalecimento da utilização da mediação como um mecanismo adequado tanto à prevenção quanto à resolução consensual de controvérsias em processos de reestruturação e de insolvência empresarial. Finalmente, também a gente vai tocar neste tema aqui no nosso painel. A iniciativa, essa parceria que eu mencionei, também conta com diretrizes de melhores práticas que foram elaboradas dentro do TMA para justamente auxiliar todos os agentes envolvidos nesse processo, o mediador, as partes, os assessores e advogados em específico também, no âmbito das mediações e no contexto desses processos multiparte, com interações com o Poder Judiciário e tantas outras características específicas. Então, essa é a primeira introdução que eu queria fazer. Na sequência, mencionar para todos que temos inscrições abertas para a terceira edição aqui do curso de mediação
da TMA Brasil, curso 2026, que começa no dia 10 de agosto. Então, essa é uma oportunidade importante para aprofundar conhecimentos e ter aulas e debates com uma série de especialistas e discutir casos. É um curso online que vai do dia 10 ao 31 de agosto, das 18 horas às 21h15, e via plataforma Zoom com 20 aulas, com 34 horas de curso. Então, uma oportunidade que eu também queria mencionar aqui na introdução. E, finalmente, e mais importante, queria apresentar todos que estão aqui conosco. Uma alegria estar com todo mundo aqui. E vai ser um prazer ouvi-los. Então, em primeiro lugar, aqui, talvez pela ordem das falas que a gente combinou, apresentar a Érica Bassalha, que é advogada e mediadora. A Érica é pós-graduada em processo civil, com especialização em recuperação judicial, é fundadora do escritório ERB Law, com atuação em insolvência empresarial e endividamento bancário. É membro do Comitê de Mediação e Insolvência aqui, do TMA Brasil, membro do Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial, foi membro da Comissão Especial de Soluções Consensuais de Conflitos da OAB São Paulo, professora convidada na PUC de São Paulo nos cursos de graduação e pós-graduação de Direito Comercial. Na sequência, e obrigado, Érica, por estar aqui com a gente. Na sequência, Thaís Vasconcelos de Sá, que é sócia do Bermudes Advogados, tem LLM em Direito Empresarial, com concentração em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV do Rio, membro da Comissão de Mediação também aqui da TMA Brasil e da Euric Brasil, diretora do CESA do Rio de Janeiro, membro da ICC Brasil e da Comissão de Reforma Legislativa, e da Comissão Brasil-Inglaterra da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Coordenadora também do Instituto Brasileiro de Direito Societário, o IBRADEMP, do Rio de Janeiro. Thaís, muito obrigado por estar com a gente. Gustavo Milaré, também aqui com a gente na tela. Gustavo é mediador, é árbitro, é advogado, graduado, mestre e doutor em Direito pela USP. Gustavo é membro da Comissão de Mediação e Processo de Insolvência do TMA e também do CAN-CCBC, e é Distinguished Fellow da International Academy of Mediators, Fellow do CIARP e sócio de Gustavo Milaré, Resolução de Conflitos. Gustavo, obrigado. E, finalmente, a Ana Vitória Crispani, que está aqui com a gente como relatora do evento. Ana, muito obrigado. A Ana é advogada especializada em reestruturação de empresas no escritório Otto Rubel Sociedade de Advogados, é membro do IBAJUD, do Instituto Brasileiro da Insolvência, e do IBCE, Instituto Brasileiro de Contratos Empresariais da USP. Ana, obrigado por estar com a gente, por relatar aqui o nosso encontro. É isso. Queria agradecer novamente a todos que nos escutam e passar a palavra para a Érica. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Perma. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando nossos conhecimentos, dividindo nossas experiências, tanto entre nós, tanto quanto com o público, né? Então, hoje a gente está aqui dividindo esse painel com grandes especialistas no mercado de insolvência empresarial e sabemos que temos muitas informações e o tempo, apesar de ser longo, aparentemente, será curto para a discussão. Então, agradeço imensamente a oportunidade e agradeço já de antemão você compartilhar a tela aqui para que eu possa iniciar a apresentação. Hoje nós iremos falar sobre a eficácia da mediação nos processos de insolvência empresarial, mas antes de adentrar ao tema, eu gostaria de fazer um convite para uma mudança de paradigma. Hoje nós trabalhamos da forma de litigância, né? É o único meio que nós conhecemos para resolver os nossos conflitos. É através da disputa, do litígio. Então, o convite que eu venho fazer hoje é para uma mudança de cultura, para sair essa disputa adversarial e entrar num processo de colaboração, um processo de diálogo, né? Então, sair da cultura adversarial para entrar numa cultura dialógica, porque nós já observamos que se continuarmos fazendo desta forma, os resultados serão sempre os mesmos. Então, para que a gente possa realmente mudar esse paradigma, o ideal é que a gente venha para uma cultura de diálogo, onde as partes colaborem para que possa resolver os seus conflitos. Claro que sempre com a ajuda de um terceiro ali para poder mediar, que é o mediador.
Bom, Perman, se puder, então, após essa introdução, eu gostaria de falar um pouquinho, trazer para vocês, infelizmente, um cenário de crise que nós estamos vivenciando neste modelo atual. A insolvência hoje, ela deixou de ser apenas um problema jurídico, né? Ela passa a ser um problema econômico e relacional. E, pois ela envolve a questão da manutenção da atividade empresarial, a preservação dos empregos, a questão dos fornecedores, credores. Ela tem a questão da segurança do mercado. Então, trazendo esse resultado hoje aqui, a gente consegue observar que, primeiro, a questão empresarial. A crise empresarial, ela hoje alcança 2,3 trilhões de endividamentos de empresa. Nós estamos falando de 9 milhões de empresas que estão endividadas. Esse cenário, ele vai simplesmente sobrecarregar ainda mais um judiciário que, se a gente olhar a crise processual, a gente hoje tem tramitando dentro do Poder Judiciário 75 milhões de processos, né? É isso que, se a gente olhar para um cenário de 2018, a gente teve uma redução, porque na época eram 80 milhões de processos. Nós estamos vivenciando empresas que vão entrar ainda em disputa, trazer contratos com dificuldades, esse endividamento, essa sobrecarga. Enfim, se a gente não mudar esse cenário, a gente vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, sobrecarregando o judiciário até colapsar o sistema, né? Porque vai chegar um momento que vai, infelizmente, colapsar. Então, hoje a gente precisa olhar para a mediação como um ponto de partida, um ponto de saída. A lei está aí para nos auxiliar. Hoje a mediação ela está positivada, então a gente tem essa alternativa e a gente deve mudar esse cenário. Parar com essa cultura de litígio, eu sei que é difícil, porque hoje, eu não sei se vocês sabem, mas o povo brasileiro é o povo mais comunicativo do mundo. Consequentemente, é o mais litigante do mundo, né? Então, a única forma que a gente conhece de resolver os conflitos é, de fato, através do judiciário, através dos advogados, que são excelentes litigantes. Então, a gente precisa mudar esse cenário. Se o Perman puder fazer a gentileza de passar para o próximo, eu agradeço. A evolução aí da recuperação judicial, hoje eu trouxe para vocês um cenário que acredito que todas as pessoas que trabalham nessa área conhecem dessa questão da insolvência empresarial, as empresas que estão em recuperação judicial, a quantidade de processos que são distribuídos nos tribunais, justamente por conta desse endividamento, dessa dificuldade. A gente sabe que existe uma questão de restrição de crédito, juros altos e persistentes no mercado, tudo isso impacta aqui e automaticamente impacta no judiciário. Para cada recuperação judicial, que de 977 recuperações que foram distribuídas em 2025, simplesmente, a cada 16 recuperações judiciais distribuídas, uma é recuperação extrajudicial. A gente precisa mudar esse cenário. Esse cenário já não faz mais sentido. A gente precisa mudar para que a gente possa começar a fomentar a recuperação extrajudicial. Por quê? Porque ela é muito mais barata, muito mais rápida, mais assertiva, mais eficiente. Enfim, então a gente está observando aí de 37, parece que a conta não fecha, mas só para explicar para vocês, no final do ano passado, 37% das empresas que entraram em recuperação judicial convolaram em falência. Esse é um mercado novo, né? É um cenário novo. De 60, as demais empresas, os 63% diferente, 24% das empresas conseguem se recuperar. Então, 55% desses 63, eles ficam ali no limbo, nem vai à assembleia, o stay period, uma série de questões processuais que ficam atravancando o processo, não destrava. Então, a mediação, ela vem nesse sentido e a gente está observando, olhando um pouquinho ali no número de 37% das falências, que o fisco está apertando cada vez mais o cenário. O fisco está apertando mais as empresas. Ele vai vir agora com essa reforma tributária que vai apertar muito mais. A lei do devedor contumaz é assim, o fisco vai convolar muito mais as empresas em falência do que a gente está imaginando. Então, a gente precisa mudar essa forma. Por isso, o meu convite vem nesse sentido, novamente da mediação. Pode passar, Perma. Obrigada.
E a mediação, o que na verdade é a mediação? É um terceiro imparcial que vem para auxiliar as partes, a construção desse diálogo, a solução dos conflitos, ele empodera as partes, né? Ele faz com que as partes consigam solucionar os conflitos delas. E qual que é o resultado disso, né? Esse terceiro imparcial, ele vem e ele auxilia as partes para restabelecer não só a confiança, mas também as relações, os contratos. Uma empresa, quando ela entra em recuperação judicial, ela começa a ter muita dificuldade para fechar novos contratos, porque ela já fica com aquele carimbo estigmatizado de que, olha, essa empresa vai quebrar, então ninguém quer mais fornecer, ninguém quer mais construir relacionamento com essa empresa. E aqueles que já construíram já estão cansados, né? Já sabem que já começam a criar aquele conceito de que, olha, eu não vou receber, vai ser um problema, enfim. Então começa todo mundo a olhar para um lado negativo de uma empresa em recuperação judicial. Porém, a empresa ela precisa continuar trabalhando, movimentando sua atividade, e aí entra esse terceiro imparcial que ajuda a construir essas relações para que essas relações permaneçam, as que ele já possui, fornecedores, credores, com fomento novo da empresa, inclusive através do DIP, para poder fazer com que a empresa consiga crescer, na verdade, nem crescer, né? Estar ali no empate para poder pagar os funcionários, continuar operando, para não ter uma quebra de cadeia muito gigantesca, porque a gente sabe que o impacto de uma empresa em recuperação judicial, ele é um impacto que não ofende só a empresa, né? Ele atinge também uma economia, dependendo da região onde a empresa está atuando, atinge aquela região como um todo e afeta todos, né? Então, a mediação, ela não substitui o processo. O terceiro vem para ajudar nessa celeridade, na efetividade, para alcançar o tempo dos negócios que hoje o processo judicial, infelizmente, por conta da lei, por conta da quantidade de processos, da dificuldade que o judiciário encontra hoje, não consegue ser tão rápido. E aí, o tempo dos negócios, o tempo do processo, eles não acompanham o tempo dos negócios. E é onde acaba convolando em falência e quebrando as empresas. Então, a BNG-ação, ela vem nesse sentido. Agora, se puder passar, eu agradeço. A próxima. Aqui a gente pode falar, mas a mediação não está amparada, positivada através de lei. Não, hoje a gente já tem um cenário, e antes também nós já tínhamos um cenário, antes da positividade da lei mesmo, né? Em si. Nós tivemos alguns aspectos normativos, já começando lá desde a Constituição de 88, e sendo um dos objetivos principais da ONU até 2030, né, que é a pacificação social, a cultura de diálogo, a cultura de resolver os seus próprios conflitos sem sobrecarregar ainda mais o judiciário. Então, a mediação veio, a Resolução 125, o CNJ, em 2010, fez instruiu uma política pública dentro dessa resolução para justamente elevar a questão da pacificação social, estimulando um pouco mais a mediação. Surge a mediação em 2015, junto com o novo Código de Processo Civil, alterando essa normativa e estimulando a mediação. Mas aí foi ainda um procedimento embrionário, né? E com base nisso, algumas empresas que já estavam em recuperação judicial, como o caso da Oi, já foi alavancando e começando a solucionar alguns conflitos através da mediação, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Agora a gente vai entrar na parte dos aspectos jurídicos aí da lacuna, né, da normativa, realmente de fato, ao incentivo da mediação. A lei de recuperação judicial, ela não falava nada sobre a mediação, era um silêncio absoluto. Até que veio o enunciado 45, firmando o entendimento de que a mediação era possível, né? Aí depois, aí dentro desse comitê, saiu desse comitê o projeto para a recomendação 58 do CNJ. Então, nós fizemos parte desse projeto, elevando essa recomendação para o CNJ, e teve aprovação, onde os ministros recomendaram aos magistrados
o uso da mediação sempre que possível. Nós estávamos em período de pandemia e aí começou a surgir a necessidade para não sobrecarregar ainda mais o sistema do judiciário, a necessidade da Recomendação 71, que foi a criação do Sejusc empresarial, para poder conseguir dar vazão nos processos daqueles contratos que estavam tendo problema justamente na época da pandemia, que tiveram que ser reconfigurados, né? E aí, com base nisso, a coisa começou a fluir tão bem, que veio aí a alteração, a nossa alteração, a reforma da lei, né, a 14.112, reformando a lei de recuperação judicial e falências e estimulando e expressamente colocando ali a mediação como um centro da recuperação judicial. Aí, na sequência, veio alguns outros enunciados falando da mediação, só fortalecendo a mediação no sentido para que a gente possa usar isso tanto nos processos de insolvência, na recuperação judicial, na falência. Então, tá, o mercado, a gente começou com um passinho de cada vez e a gente está alavancando e hoje a gente está conseguindo distribuir bastante coisa. Hoje já é uma rotina o judiciário encaminhar os processos de insolvência para os mediadores. Próximo, o Carmen, por favor. Então, o uso da mediação, quando que ela vem, né? Qual a possibilidade de usar? Olha, esse terceiro ele pode utilizar, a empresa pode utilizar antes da recuperação, a qualquer momento a recuperação ela é possível. Desculpa, a mediação é possível, né? Porque ela vem justamente para poder solucionar qualquer tipo de conflito. Claro que existe algumas normativas que a gente não pode, o mediador não pode alcançar dentro da recuperação judicial, porém, qualquer tipo de conflito é possível hoje se mediar através desse terceiro imparcial, que não é o juiz, o mediador ele vem para ajudar as partes a solucionar esses problemas, a resolver essas questões que hoje acabam sobrecarregando ainda mais o judiciário, contrato, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, renegociação bancária é possível, fornecedores, conversa com locadores, investidores, tudo isso, quando a gente fala de um processo, de uma recuperação judicial, a gente envolve muitas partes. Então, por isso, é muito importante que o mediador conheça da lei, conheça da mediação, para que não acirre mais desses conflitos, porque o que mais impacta hoje numa recuperação judicial, de fato, é a questão da comunicação. Então, a comunicação, ela trava muito a recuperação judicial por conta de começam as divergências de crédito, aí começam as objeções, as impugnações, os agravos. Então, são muitos procedimentos dentro do processo de recuperação judicial que travam cada vez mais o processo, a empresa conseguir alavancar os seus resultados. O processo, por isso que eu digo que o processo não acompanha o tempo dos negócios, e isso é muito importante. Então, na recuperação judicial, as empresas têm ali o conflito com seus credores, porque são muitos credores envolvidos, né? Precisa negociar um plano. Agora, imagina. A mediação ela vem, esse terceiro imparcial surge para auxiliar as partes, e a gente não pode falar que às vezes a mediação pode ser feita por um único mediador, porque precisa conhecer dos contratos, tem que ser alguém especialista em contador, alguém mais financeiro, alguém mais negocial. Então, a mediação ela te dá essa opção de conduzir com várias pessoas especialistas no seu time ali, e por isso as câmaras são muito importantes, elas vêm nesse sentido por conta dessa multipartes, desses muitos conhecimentos que são necessários para poder ajudar a empresa a sorguir. Então, a questão de contratos, né, enfim, e as possibilidades dentro da recuperação judicial. Hoje a gente pode falar sobre os incidentes de verificação de crédito, quanto ao valor, quanto aos bens. Trouxe aqui uma possibilidade, algumas possibilidades de mediação dentro da recuperação judicial, que é um problema. Às vezes acontece a consolidação processual
Foram poucos casos que eu vi, mas já vi, né, alguns processos. E imagina, e o que que significa, né, essa consolidação? São várias empresas, um grupo econômico. Ao invés de juntar tudo, que ali entra a consolidação substancial, não, entram todos, porém cada processo, cada parte é tratado como se fosse um. E isso atravanca muito o cenário do mercado e do judiciário. Então, a essencialidade dos bens, quais bens dentro da recuperação judicial têm essa essencialidade de fato, para que a gente não possa movimentar, não possa fazer algum investimento, vender esse bem para alavancar o recurso na empresa, para poder pagar o plano, enfim. Então, existe uma série de oportunidades para se trabalhar através da mediação dentro dos processos de insolvência, que neste caso a gente está falando da recuperação judicial. Inclusive, fazer a composição do plano. Quando a gente leva esse plano já proposto para o juiz, é muito mais prático. As partes já têm aquela sensação, poxa, fomos nós que construímos esse plano. Então, elas juntas conseguem cumprir o plano, né? Não é uma questão de, não foi construção, teve algum evento que ocorreu oportunamente, e aí vamos trabalhar nesse sentido. Então, o índice de cumprimento dos acordos na mediação, quando tem o mediador ali, ele é muito maior, porque as partes estão envolvidas naquela negociação. Então, elas têm aquela sensação de empoderamento, né? Então, é nesse fato que a gente consegue fazer com que leve o processo já pronto, o plano já montado, distribuído, com todos de acordo, para que não fique surgindo objeções, impugnações, agravo, que tudo isso é o que a gente vai vendo aí, que as recuperações vai travando, né? Então, todas essas possibilidades, elas são aí dentro da recuperação judicial. Aqui eu trouxe umas inovações dentro da lei, ficou meio desconfigurado, né? Mas tá fluindo. As principais inovações. A mediação, ela surge na lei de recuperação na reforma da lei como um centro da recuperação judicial. Então, hoje já se olha mais para a mediação para que ela possa realizar de forma antecedente, de forma incidental. Então, hoje o processo da mediação ela pode ocorrer antes do processo antes de entrar com o pedido de recuperação judicial, faz ali uma cautelar onde se inicia as negociações para que, de repente, pode até acontecer de virar. O interesse da empresa é de entrar com uma recuperação judicial, mas aquilo flui tão bem que ele consegue estagnar no período de 60 dias ali a suspensão das execuções e ele consegue fazer essa negociação. Ao invés de entrar com um pedido de recuperação judicial, ele já entra com o plano aprovado, praticamente com um pedido de recuperação extrajudicial. Então, é nesse ponto que a gente deve olhar mais para tentar substituir o processo de recuperação judicial pelo processo extrajudicial, fazer uma boa mediação, fazer uma boa composição nesses planos, trazer os credores estratégicos para poder negociar, para poder aprovar, porque aqui, nesse momento, é possível, a lei estimula tudo isso para que a gente possa sair um pouco desse mercado e jogar muita coisa no judiciário que já está sobrecarregado. Enfim, e sempre o incentivo da homologação, né? Aí eu falo da importante mediação, a vedação da lei. A lei, ela não permite que os mediadores trabalhem sobre a natureza jurídica ali para definir classificação de créditos, alterar os critérios de votação, classe 1 para classe 2, enfim. Então, a lei, ela traz essa importante vedação, onde o mediador não tem chance para mexer. Mas com relação às demais possibilidades, aí vai da criatividade, da necessidade, da oportunidade, vai da criação, né? Porque o mediador ele tá ali, ele vai ouvir a conversa, vai colocar as partes ali, vai entender o cenário e de uma conversa sempre sai alguma ideia para que se possa trabalhar, para evoluir, para construir algo que faça sentido para cumprimento. E aí é onde eu falo, a lei trouxe esses dois caminhos, né? De forma positivada, que é a cautelar, onde entra a coação
cautelar, visando, né, a recuperação judicial, porém ali já faz todo o aparato de todos os documentos, a separação, e leva já para o cenário judicial, tudo resolvido. Então, facilita o caminho. A oportunidade de resolver essa situação da empresa, a lei hoje traz. Porém, tem muitos entraves. Existe a questão, como que vai ser utilizado isso? É de boa fé, não é? Enfim. Mas aí a lei trouxe, o caminho está aí, basta olhar para o cenário positivo e cada um olhar para a situação de forma com boa fé. É isso que a gente parte desse princípio, né? Boa fé. Porém, a gente sabe que essas coisas ainda têm um problema muito extenso. Mas aí aparece essa oportunidade para a gente trabalhar tanto quanto como uma cautelar, pedindo a suspensão, entrando com processo, pede a suspensão das execuções, entra com processo de trabalho ali as questões, negocia o plano. Se for possível, faz a mediação e o plano de recuperação extrajudicial. Muito mais barato, muito mais rápido, alcança o tempo dos negócios, é o objetivo que a empresa deseja, né? Porém, às vezes acontece de ter uma mediação já no dentro da recuperação judicial. E aí, resolvendo todas essas questões da mediação antecedente, né, que antecipa uma futura recuperação judicial. Desculpa, eu falei a incidental é dentro do processo de recuperação judicial e a antecedente é a cautelar, tá? Eu me equivoquei aqui com o nome. Mas a antecedente é a que vem antes do plano de recuperação judicial, como uma cautelar, e a incidental vem dentro do plano de recuperação, quando o plano já está ali e a mediação acontece dentro do plano de recuperação judicial. Então, pode passar, Perma, obrigado. Por favor. Trouxe alguns dados aqui de eficácia da mediação, né? Que 73% dos casos, depois que foi positivada a lei, aí, a reforma da lei, nós já tivemos 73% dos casos da tutela cautelar, quando entra ali com a antecedente, ela é deferida pelo judiciário. Porque algumas empresas que entram com pedido de recuperação judicial, elas são tão insolventes, elas não têm a menor condição que eles já barram logo na apreciação prévia ali, o juiz já fala, ó, não dá para deferir um plano desse, não dá para deferir uma recuperação dessa, né? Ela está totalmente inviável. Enfim, e nesse caso a gente consegue, com a cautelar, 73% dos casos de cautelares, elas são convertidas ali, deferidas pelo juiz, o processo como uma recuperação judicial. Ainda não é o cenário ideal, né? Mas a gente está trabalhando aos pouquinhos para chegar lá. E isso reduz, a mediação, ela ajuda a reduzir, através dessa cautelar, 215 dias a menos do processo de recuperação judicial, que pode parecer pouco, mas é excelente para um bom começo, vamos dizer assim, né? Excelente para o começo. Então, esses são dados que eu trouxe para que a gente possa visualizar que consegue reduzir até metade do tempo, né? Então, o que acontece depois que tem essa mediação? 87% são convertidas em recuperação judicial e 13% a negociação foi tão suficiente que ela vira uma extrajudicial. Então, evita aquela questão do judiciário, do custo, da demora, dos atravancamentos que se tem por conta dos procedimentos, né, do processo de recuperação judicial. Então, avançando nesse sentido, a mediação ela só vem ajudar as empresas nessa comunicação, nesse diálogo, nessa construção, para que leve para o juiz o plano já deferido, para atingir realmente a viabilidade da empresa, o sorteamento da empresa, enfim. Próxima, por favor. Aqui eu trouxe alguns casos emblemáticos, né, para falar um pouquinho de como a gente, a mola propulsora aí, a gente sabe que foi o caso da Oi. Né, no caso da mediação, a mola propulsora, quem estimulou muito foi o caso da Oi, que a gente tinha ali 55 mil credores para negociar um plano
extremamente detalhado e complexo ao mesmo tempo, porque eram muitos credores, né? E credores diferentes, consumidores, enfim. Então, na época, a FGV criou uma plataforma e começou a trabalhar uma questão de mediação dentro dos casos. Na época, ainda se confundia muito a questão da conciliação e da mediação. Então, mas foi um início, né? Começou a ter um olhar mais diferenciado para as mediações, começou a ter resultados efetivos, então o judiciário começou a estimular isso, observar que de fato valia a pena a mediação e começou a seguir por essa linha. Logo na sequência veio a Livraria Saraiva. Infelizmente, depois ela acabou pedindo a autofalência, né, em 2023, porque de fato todo mundo gostava de uma livraria e hoje a gente tem essa necessidade, e de fato não tem mais hoje, tem alguns casos pontuais, mas são muito pequenos, a gente sente falta disso, mas a gente sabe que não é mais viável o modelo, né, infelizmente. Mas a Livraria Saraiva foi um caso muito legal. Ainda no início de mediação, de caminhar, o AJ, que estimulou toda aquela um administrador judicial que estimulou toda aquela negociação, e isso não pode, né? Porque hoje a lei já está positivada ali, que quem faz a mediação é um terceiro imparcial, mas esse administrador judicial tinha o perfil ali de mediador, ele tem esse perfil, mas não podia confundir, né, a questão, é, o trabalho em si, mas de muito boa vontade, muito boa fé, foi muito legal, porque abriu um cenário ainda mais, estimulou a mediação ainda mais, todo mundo começou a olhar, olha, realmente a mediação está funcionando aqui, conversar com as partes, colocar os credores para negociar essa questão do plano, foi muito favorável. Enfim, não se sustentou, não por conta da mediação, que foi muito estimulado, foi muito legal, foi um caso muito bacana para começar aí a mediação, entrar na recuperação judicial. Mas porque ela teve uma autofalência devido ao modelo tradicional de livros, enfim, já não fazia muito sentido para o mercado, em que pese a gente sentir falta. Eu, sinceramente, ainda sinto muita falta. Todos os shoppings que eu vou, que eu lembro que eu passava pela Livraria Saraiva, eu falava, ai, que saudade da Saraiva. Mas, enfim, vamos seguindo, né? Faz parte, a gente está se atualizando, hoje é tudo. é, digital, mas vamos seguindo. A mediação a lojas americanas já foi com base na lei, com a base na reforma da lei, né? Já teve a mediação antecedente, a Livraria Cultura já usou, a Light também, todos eles negociando com os seus credores. A mediação ela vem agora, e se eu trouxer, tem muitos mais casos aqui, mas hoje eu trouxe só. é, é, Sim, conseguimos concluir em 5 minutos. Marcela, vamos lá, já estou finalizando agora, eu vou trazer só os desafios e a gente já termina. Eu agradeço aí a disponibilidade. Os fatores, né, com a mediação, a eficácia, para os devedores, para os credores, o benefício que isso tudo traz para o judiciário. Então, reduz a litigiosidade, de fato, a continuidade da viabilidade das empresas, os credores. Claro que num plano de recuperação judicial, se a gente olhar o cenário macro, nem todos ficam satisfeitos, porque não foi aquilo que se combinou no início. Mas a mediação ela vai para diminuir um pouco mais esses impactos financeiros, econômicos, e jurídicos, né? Então ela vem para ajudar as empresas, para as empresas é muito bom, o custo é muito mais, é tudo muito mais barato, mais rápido, mais eficaz. Para o judiciário diminui, né? Destrava o judiciário um pouco, o processo é bem mais rápido. Então a mediação ela só traz benefícios. A gente precisa de fato olhar que a mediação ela vem para ajudar, ela vem para ajudar as empresas a solucionarem seus conflitos de forma na conversa, no diálogo, ao invés de ficar postergando através de processos mais ainda judiciais, né? Então, o que mais trava realmente é a cultura
né, que é o convite que eu faço inicialmente, é a cultura desse litígio, a resistência dos credores, quando entra em recuperação judicial, todo mundo trava e fala, opa, essa empresa já complicou, vamos parar de fornecer, vamos parar de ofertar crédito, restrição de crédito. Então, esse é um problema, um cenário complicado diante do que a gente está vivenciando. E aí, falar um pouco mais desses desafios que vai trazer essas uniformidades dos tribunais, é um grande desafio, cada tribunal decide de uma forma, os conflitos que são de complexidade financeira muito grande, então precisa de grandes mediadores ali, multipartes, para poder ajudar em todos os cenários, né? Então, falando resumidamente, é basicamente isso. Eu acredito que a gente, trouxe a mediação, o caminho mais rápido, né? Que eu já até antecipei um pouquinho, reduz quase 50% do tempo até a aprovação do plano. O que hoje ficaria lá naquele 55% do limbo, a gente consegue reduzir tempo, taxa de conversão em acordos muito mais elevados, planos mais cumpridos, recuperações judiciais com a concessão concedidos ali, a recuperação concedida, enfim, fora do judiciário. Esse é o nosso objetivo, a gente precisa manter o foco, a mentalidade de desjudicializar, criar alternativas para a intervenção mínima do Estado. Esse é o tempo dos negócios, tem que ser o tempo para resolver todas as questões, e não mais ficar olhando só o processo, o entrave. Vamos destravar o judiciário com a mediação. E meu convite vem nesse sentido e agradeço aqui a oportunidade. Falei demais, desculpa aos colegas, mas trouxe aí conteúdo para a gente poder disputar, conversar, desconversar e trocar essas experiências aí com os planos em recuperação judicial. Obrigada. Nós que agradecemos, Érica. Excelente apresentação, muito importante ter esse sobrevoo tão relevante para dar para a gente aqui também, enfim, uma série de provocações e temas para os nossos debates junto com a Thaís e com o Gustavo. Acho, enfim, impressionantes alguns dos números que você traz, que 24% das recuperações judiciais cumprem os termos do plano e que 55% não encerram, tem limbo, quer dizer, traz para mim, obviamente, a pergunta de como que as mediações podem ser essa ferramenta de comunicação eficaz que você descreveu para planos factíveis, realistas, para alternativas às falências que tendem potencialmente a crescer, né? Enquanto você traz essa pesquisa do impacto que a mediação tem no tempo da aprovação do plano, reduzindo esse tempo pela metade, quer dizer, a mediação antecedente que talvez não resulte, não evite a recuperação judicial, mas que converte a uma recuperação judicial, ainda pode ter um valor imenso, porque o número de dias que você traz é realmente muito significativo. Então, e toda essa versatilidade que tem na mediação de temas, né, esse cardápio amplo de situações que podem ser utilizadas, realmente nos ajuda a abrir os olhos aqui para como que a gente pode utilizar bem e melhor essa ferramenta, né? A gente precisa trazer mais esses dados, né, para que a gente possa olhar o cenário, porque hoje a gente está tão envolvido com o processo que a gente não consegue sair um pouquinho e olhar o cenário de uma forma macro para ver o quanto a mediação está trazendo um impacto positivo para uma cultura que era de litígio, né? Então é muito legal esse cenário. Obrigada. Muito obrigado. E a gente quer ouvir agora a Thaís. A Thaís também tem uma série de provocações, temas, dúvidas e desafios que ela vai aqui trazer para a gente. Thaís, eu passo a palavra para você. Se for o caso, a gente também direciona um pouquinho nos temas que a gente conversou, como você preferir. Obrigado. Não, obrigada, Marcelo, e obrigada, Érica, foi excelente sua exposição. Bom dia, primeiro, né, a todos e a todas. Antes de tudo, eu queria agradecer o TMA o convite. É uma honra e uma alegria enorme estar aqui entre os grandes experts de mediação e insolvência, que são também grandes amigos. Então, esse debate é super prazeroso, a gente está dentro de casa, né, quase. E eu concordo, Érica, com o seu ponto principal do otimismo no uso da mediação como uma boa
ferramenta e uma boa oportunidade para a solução da crise. Eu queria trazer aqui, é um desafio enorme agora falar depois da sua exposição, que foi tão completa, mas eu e o Gustavo vamos levantar alguns pontos de discussão a partir da prática do que a gente tem visto esse instituto ser utilizado no âmbito dos processos de reestruturação. E eu queria começar aqui com o primeiro ponto, que é o âmbito da abrangência subjetiva da mediação. Acho que você já trouxe na sua fala que a abrangência subjetiva é bastante ampla, né? Acho que em relação a que tipos de credores que podem se sujeitar, existe uma discussão, a meu ver, que nem cabe muito quanto à possibilidade de sujeição de credores extraconcursais ao processo de mediação. Acho que o credor extraconcursal é livre para participar de um processo de mediação. Isso, inclusive, está positivado na lei, então não acho que tem muito espaço para essa dúvida. O que eu acho que está sendo mal utilizado um pouco é a cautelar e o âmbito de abrangência da tutela cautelar em relação a credores extraconcursais, porque você está antecipando um stay que tem limites legais com uma abrangência maior do que aqueles limites que foram vistos na lei. O que a gente tem visto na prática, né? As devedoras se utilizam dessa possibilidade de fazer essa mediação antecedente, que é uma mediação um pouco impositiva, porque você suspende a exigibilidade dos créditos enquanto você está mediando, então o credor não tem muita alternativa senão sentar para discutir. Só que nessa tutela cautelar, muitas vezes os devedores requerem e obtêm uma tutela que vai além do reflexo do stay, ou seja, ela suspende também a exigibilidade dos créditos extraconcursais. Se você já parte desse cenário de desalinhamento entre a exigência da lei ou os contornos da lei e aquilo que é feito pelo devedor e pelo judiciário, a mediação, a negociação que é posta na mediação, que ela é amparada, né, pela confiança, pela liberdade, flexibilidade, tudo isso que a Érica trouxe, ela se instaura com uma certa desconfiança dos credores, porque é uma desconfiança que, infelizmente, muitas vezes, na prática, se confirma com a falta de preparo dessas devedoras para um processo de mediação. Ela basicamente pede a cautelar para suspender a exigibilidade e ela não tem nenhum plano para propor, nenhuma proposta de reestruturação. E a gente tem visto esse segundo desalinhamento, que são as devedoras tendo uma abrangência subjetiva na tutela cautelar que a lei não dá. Lembrando aqui, né, a cautelar é um procedimento preparatório, ela se propõe a assim se servir tanto para um processo de recuperação judicial como de recuperação extrajudicial, a depender do sucesso ou do fracasso dessa mediação antecedente, também concordando com a Érica, esse caso vai se desenvolver para uma dessas hipóteses ou até para um plano que vai ser só homologado pelo judiciário, porque já está com todos os credores de acordo, se ela for bem sucedida. Como ela é uma cautelar antecedente do 305 do Código de Processo Civil e não uma antecipação de tutela do 303, também acho que você não precisa nem indicar naquele momento, até porque você não sabe naquele momento se você vai conseguir alcançar o quórum de uma R extra ou se você vai precisar mesmo ir para uma RJ. Mas em qualquer uma dessas hipóteses, só podem, na minha opinião, ou só poderiam ser suspensos por essa cautelar, os créditos são sujeitos a esse processo principal. O que se vê na prática são essas cautelares cujos efeitos vão também suspender a exigibilidade de dívidas que são extraconcursais. Embora eu possa compreender do ponto de vista fático, né, subjetivo, racional e justificativa de eventual necessidade para determinados casos concretos de você suspender a exigibilidade de todos os créditos, a verdade é que não é isso que a lei diz. Se você vai para além do que a lei está dizendo, você está trazendo uma insegurança jurídica gigantesca e você está começando, como eu falei, uma negociação que deveria ser consensual a partir de um cenário de descrença total do credor que está sendo forçado a negociar. Vejam, o direito de crédito é um direito individual, ele é patrimonial, ele é disponível. Se o credor extraconcursal quiser participar da mediação, está super possível a sua participação. Inclusive, é recomendável a participação do credor extraconcursal em muitas hipóteses, até porque quanto maior a amplitude desse plano, quanto maior a amplitude da reestruturação em si, tende a maximizar o valor do ativo. E também há um benefício para esse credor extraconcursal, já com isso ele vai estar sentado à mesa, ele vai corrigir a assimetria informacional que ele tem em relação aos outros credores, lembrando que a mediação é um processo confidencial, então você está sentado nessa mesa, tem também seus benefícios, e você também
também vai ter a possibilidade de compreender e identificar como vai ser o comportamento dos demais credores. Então, acho que até como o Marcelo falou, né? Mesmo que você não alcance um acordo, você está aproximando as partes nessa mediação. É isso que mostra, né? Mostram os números que a Érica trouxe. Então, se bem utilizado o Instituto da Mediação, esse credor extraconcursal, ao participar, ele só tem benefícios, ele vai ficar numa situação melhor do que ele estava antes. E essa alternativa consensual é a que mais vai preservar o valor desse ativo, mas isso pressupõe, na minha opinião, uma seriedade do devedor que ainda está faltando um pouco nos processos na prática, né? Na proposta de um plano razoável, de um plano factível, essa construção conjunta que todos falaram. Até porque o procedimento de mediação ele pressupõe esse genuíno interesse das partes em resolver aquele problema de forma consensual. E essa suspensão de exigibilidade na cautelar, na minha opinião, acaba travando um pouquinho essa confiança que é necessária. Então, para mim, o legislador, ao se referir à possibilidade do credor extraconcursal de mediar no 20b, o inciso 1º, ele está se referindo apenas a isso. Quando ele fala da cautelar e da abrangência da cautelar, ele se refere a outro inciso. Tudo bem, é um inciso que fala de credores de forma geral, que é o inciso 4º do artigo 20b, para quem quiser. Ele fala de credores de forma geral, o que leva alguns a interpretar que poderiam ser todos os credores, mas, para mim, quando o legislador tratou do stay no artigo 6º, ele é muito claro nos limites do stay. Não dá para você antecipar em sede de cautelar aquilo que você não obtém no processo principal. Então, acho que, em termos gerais, essa abrangência subjetiva, até não sei, depois, Perma, se tiver tempo, queria te ouvir, porque eu sei que você publicou recentemente um artigo sobre isso, não tenho certeza que você concorda comigo. Sei que você concorda quanto à abrangência subjetiva, mas eu não tenho certeza se você concorda comigo quanto ao mau uso da questão da tutela cautelar. Vou levantar já o segundo ponto também, em razão do nosso tempo, que eu gostaria de destacar, que são desses pontos controvertidos, necessários, eu acho, para o bom uso desse instituto, que é em relação à documentação necessária para instruir essa mediação e para que essa mediação efetivamente seja eficiente. A gente vai ter diferença também aqui em relação ao momento da mediação, porque, obviamente, se isso se dá no curso do processo, muitos desses documentos já estão disponíveis, então você não precisa necessariamente. Então, vou tratar mais dessa mediação antecedente também, porque aí é que você tem uma assimetria informacional maior entre a devedora e os credores e que você precisa efetivamente corrigir para que a mediação seja eficiente e possa fluir. Se tratar, então, de uma mediação nessa cautelar antecedente, ela é requerida em tese ou, né, na prática. Em tese, ela deveria ser requerida antes do protocolo do pedido. Na prática, ela está sendo requerida junto ou um pouquinho depois do protocolo do pedido. Ela precisa, então, vir instruída com os documentos do artigo 48 da lei, que são os documentos que demonstram a possibilidade dessa devedora de se valer de uma recuperação judicial, que são os 2 anos de atividade regular e não ter requerido ou obtido falência e recuperação judicial nos últimos 5 anos, não ter administradores e sócios condenados por crimes falimentares nos últimos 5 anos também. Há uma discussão, por que eu estou levantando isso? Há uma discussão sobre se esse requerimento também precisa vir instruído com os documentos do 51, que é aquela lista mais extensa, e isso, na minha opinião também, desde 2023 já existe um enunciado do Fanaref, que é o enunciado número 10, que estabelece que vale neste momento do processo, vale a exigência apenas a do 48. Acho que caminha bem esse entendimento, porque seria excessivamente oneroso para essa empresa você requerer que ela apresente todos os documentos do 51 naquele momento dessa tutela cautelar, que é, né, a cautelatória por natureza, portanto de urgência também. Então, acho que não há muito espaço, enfim, não deveria haver. A gente tem vários precedentes do Tribunal de São Paulo também nesse sentido, de que você precisa apenas dos documentos do artigo 48. Mas, além disso, e focando naquilo que é efetivamente objeto do nosso painel, que é a mediação e o que ela precisa para ser eficiente, acho que você precisa dos documentos necessários para demonstrar a real situação econômico-financeira daquela devedora, então abrangindo tanto os créditos concursais quanto os extraconcursais, para você ver a totalidade do passivo, e uma proposta de pagamento. Isso é o que eu acho que falta muito na prática dos processos de mediação e insolvência. A gente vê, como eu disse, né, ela sendo, infelizmente, mal utilizada
como protelatória. Não é a isso que ela se propõe, isso não é interessante para ninguém, nem para os credores, nem para a devedora, porque você está só, apesar de ganhar tempo, deteriorando o valor desse ativo e, consequentemente, da possibilidade de recuperação e de soerguimento dessa mesma empresa. Então, para mim, essa mediação, esse requerimento também precisa vir instruído com essa documentação para corrigir a assimetria informacional e essa proposta de pagamento. Tudo bem que na cautelar antecedente, a primeira reunião não precisa vir com uma proposta de pagamento. Tudo bem que a empresa precise de mais tempo para estabelecer, isso possa ser construído em conjunto. Acho que a mediação é um instituto bom porque ele traz essa flexibilidade, mas em algum momento isso precisa vir proposto na mesa pela devedora, porque senão a gente vai continuar vendo a mediação ser mal utilizada e uma excelente oportunidade que vem com ela de solucionar o conflito, reduzir litigiosidade, reduzir o tempo desse processo e com isso maximizar o valor desse ativo e viabilizar esse segmento, vai ser perdido, como os números, né, que a Érica trouxe têm demonstrado. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu queria trazer a respeito desses 2 pontos, já agradecendo de novo o convite, TMA. Excelente, Thaís. Muito obrigado. Eu acho que a Érica trouxe, né, entre os desafios que existem para a mediação, o que ela deu o nome de resistência dos credores. E acho que a cabeça de mediador sempre é de onde tem resistência, perguntar o que está por trás, né, dessa resistência. E tentar. E aqui não é resistência só durante o processo da mediação, é a resistência eventualmente que existe a ingressar, engajar, participar ativamente, acreditar na probabilidade de sucesso de um procedimento de mediação, né? Então, você falou, talvez eu passe ao largo da discussão da extensão da tutela cautelar, que é um tema que traz divergências, isso é matéria-prima também da mediação, mas eu acho que existe um tema comum, de um olhar comum para todos os agentes envolvidos na mediação, que é como atrair à mediação credores com confiança e com credibilidade, certo? Isso é obviamente bom para os credores que participam de um processo, estão dentro da discussão, não ficam ao largo. Isso pode ser importante, necessário ou vamos dizer, recomendável para credores extrajudiciais ou não sujeitos, mas isso evidentemente que é importante para a devedora, né? Num cenário em que os números que a Erika trouxe são cenários em que a recuperação judicial potencialmente não resolve, se estende excessivamente, converte em falência, e você tem uma perpetuação de uma situação de fragilidade ou falta de credibilidade, é difícil acreditar que exista um racional em que esse cenário seja preferível. Você está no mudo, perdão. Thaís, quero te ouvir. Não, eu estou concordando. Eu estou no mudo de propósito para te ouvir, mas eu estou concordando. Eu acho que é difícil acreditar que é um racional econômico, inclusive, né? De fato, é uma cultura do litígio que a Erika falou, mas é isso. Acho que a confiança e a tutela dessa confiança que pressupõe a mediação, ela vem do bom uso da ferramenta, do bom conhecimento da ferramenta, que acho que é tudo que a gente está tentando trazer aqui nesse painel, né? Que acho que as pessoas que trabalham com insolvência precisam entender de mediação e quem trabalha com mediação precisa entender de insolvência, mas é do bom uso dessa ferramenta por todos os envolvidos, que é do interesse de todos os envolvidos. Acho que a consensualidade é do interesse econômico, inclusive, de todos os envolvidos. Perfeito, perfeito. E, de novo, a mediação é tão flexível que mesmo a vedação que existe em relação à mediação resolver controvérsias relacionadas à natureza do crédito, à sua classificação, isso não pode, mas nada impede que se chegue a acordos que estão sujeitos a escrutínio judicial e controle de legalidade, nada impede fazer transação a respeito de temas financeiros, valor, critério de avaliação de garantias, valor do ativo em garantia, nada impede cenários negociais distintos em relação ao resultado que pode ter da determinação judicial sobre a natureza do crédito. Então, existe Né? então, assim, existe um cardápio aqui dentro que faz com que o tema da vedação, na prática, não deveria ser algo, um impeditivo, né? No fim das contas. Você tem a preservação total, enfim, dessa disputa ou dessa controvérsia que protege o credor extraconcursal na intenção de atrair a mediação. E tem esse tema que você traz, quer dizer, outro choque de credibilidade é esse: qual é o volume de documentação e de informação e qual é a correção de assimetria que possa ser necessária para
os agentes necessários para o erguimento da empresa olharem para aquela mediação e falarem: eu quero estar nessa discussão, eu quero ter acesso a essa informação, mas não de um objetivo oportunístico, eu quero ter acesso porque me interessa participar dessa discussão e através dessa discussão que eu vou ter a informação necessária sobre quais são as condições para, por exemplo, um plano de recuperação eficaz, um plano de recuperação que possa ser cumprido, que é esse tema que a Erika também trouxe. Então, eu acho que um pouco o olhar do mediador, e a gente vai querer ouvir o Gustavo sobre isso, é justamente como fazer funcionar a mediação, como torná-la um ambiente que interesse aos diferentes agentes, porque é melhor estar dentro dessa discussão do que estar de fora. E para isso você precisa proteger os participantes da mediação, todos. E você precisa oferecer para eles, vamos dizer assim, muito mais benefícios, evidentemente, do que riscos de estar nesse procedimento, né? Mas, enfim, te pergunto se tem mais alguma observação aqui adicional. Não, vamos ouvir o Gustavo, por favor, Gustavo. Obrigado. Acho que é um ótimo gancho, Gustavo, para a gente te ouvir com com esse olhar de mediador mesmo, né? O que fazer para desenhar um procedimento que efetivamente funcione e que possa entregar todas essas promessas de benefícios que a Erika também pontuou na apresentação inicial. Obrigado, Perman. Obrigado, Thaís, Érica, pela apresentação inicial ótima. Ana, por estar aqui com a gente, relatando. Depois eu quero te ouvir também. Prazer estar com vocês. Uma honra estar aqui no evento TMA. Quem agradeço, TMA, pelo convite. Queria, né, não deixar de dar um bom dia para todas as pessoas que estão nos acompanhando. E entrar já direto nesse tema de como funcionar, ou como a gente tem feito e visto isso na prática acontecer. E fico feliz de trazer essas considerações com base também em arcabouços que a gente tem visto que tem sido trabalhado por algumas instituições no sentido de uniformizar boas práticas, diretrizes, orientações para que tudo isso que já foi falado hoje, né, que Thaís e Érica trouxeram muito bem, mas que a gente chega num denominador comum é que ainda precisa haver um desenvolvimento tanto do Instituto da Mediação em processos de insolvência aqui no país, mas talvez principalmente do preparo daquelas pessoas que estão indo para essa mediação nesses processos, e aí tanto do lado das devedoras quanto do lado dos credores, instituições que têm trabalhado nisso e a prática reproduzindo o que tem acontecido na prática. Então, faço referência aqui, por exemplo, já que a gente está no evento do TMA, das diretrizes, né, elaboradas aí pelo TMA, a respeito do uso da mediação em processos de insolvência, em processos de reestruturação de empresas, que vão muito ao encontro do que a gente tem visto na prática. Eu queria colocar para vocês. Cada caso é um caso, né? E isso, quando a gente fala de mediação em processos de insolvência, de reestruturação, isso parece que ainda é mais verdade. Por mais que existam algumas boas práticas e diretrizes, e por isso que é importante ter essas orientações, a gente verifica que na vida real não dá para fechar, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como se fosse uma receita de bolo. Porque, de fato, cada caso vai trazer uma especificidade. O que, Thelma, que você tinha trazido, muito bem colocado, o mediador, ele, na função dele, ali ele precisa estar muito atento ao momento que ele entra nesse processo de insolvência e ao que se espera da mediação naquele momento, para qual finalidade. Né? A gente já falou hoje aqui também que a mediação ela atua num cardápio muito grande de possibilidades para um processo de insolvência, para um processo de recuperação. Então vai depender muito do momento que essa mediação ela vai ser inserida no processo e para que ela vai ser inserida. De forma geral, o mediador ele vai estar num processo de insolvência, num processo de reestruturação, diferente de uma mediação, entre aspas, vamos dizer assim, comum, a tradicional, muito mais próximo de um lado do que do outro. Ele vai estar mais próximo da devedora.
Isso não significa que qualquer princípio da mediação está sendo ferido, mas simplesmente, eu vejo isso com bons olhos na prática, quanto mais próximo você tiver da devedora, da estratégia, você enquanto mediador, gestor, desse processo, consegue conduzi-lo de forma mais adequada, já que cabe a você, mediador, estabelecer todo o cronograma de como que vão ser as sessões, as conversas, as reuniões de mediação que você vai ter, o formato dessas sessões. Elas vão ser sessões conjuntas, então, devedora com credor, com grupo de credores, com credor específico. Vão ser sessões individuais, olha, eu vou falar só com a devedora, só com um advogado de um credor, de um grupo, para você estabelecer isso, para você fazer o gerenciamento também do que vai ser discutido, quer dizer, os tópicos ali de discussão, a divisão disso, a forma como vai ser implementado. Então, vai ser por meio, vai ser virtual, não vai ser virtual, vai ser físico, vai se agrupar alguns grupos em razão de categorias, interesses, de que forma você vai fazer essa gestão. Muitas vezes eu escuto né, de advogados, empresários, às vezes, né, porque não participarem ainda de uma mediação, pelo fato de ser um processo multiparte, geralmente é um processo que envolve uma gama grande de credores, que a mediação ela precisa ser tão grande ou tão complexa, talvez, quanto seja o volume de credores e das relações que tem ali. E não necessariamente é dessa forma. Né? Não é porque a gente tem, né, a Erika trouxe na apresentação dela, olha, na Oi a gente tinha 55 mil credores, a gente, naquele caso, precisou fazer ali todo uma divisão, né, uma categorização, né, inclusive dos credores e separação, para que aquela mediação ali, para o que estava sendo discutido, ela fosse efetiva. Nem em todo caso você vai precisar dessa situação. Vai depender daquilo que vai ser abordado ou não. E para esse ponto, muitas vezes a atuação do juiz, do AJ, ela é importante no sentido de identificar o conflito que precisa ser trazido, o estágio que precisa ser trazido ou inserida a mediação, óbvio, sem dizer dos próprios advogados, sejam de credores e sejam de devedores. Né? Eu lembro de um caso que eu tive já há algum tempo, que a mediação ela veio inserida pelo advogado da devedora, mas dentro de um contexto que era o seguinte, ele trouxe para cá, olha, o processo de reestruturação da empresa, ele estava absolutamente fluindo de forma harmônica, bem, conversas com credores, não existia naquele processo ali nenhuma aresta que justificasse a introdução da mediação para um contrato, para uma facilitação de contrato entre devedor e credores. Né? As conversas estavam fluindo bem, não era necessário a mediação naquele caso. O que também, só fazer um parênteses aqui, é importante a gente ter isso em mente. Né? A mediação ela não é uma panaceia, ela não é para todo caso, ela não vai servir para tudo, e ela também não é a que resolve todos os problemas. A mediação não vai fazer brotar dinheiro, não vai fazer ter uma governança melhor ou mudar a governança, quer dizer, ela pode ajudar, pode trabalhar nisso, mas ela não resolve todas essas ferramentas. É preciso que haja esforço coletivo, outras áreas e principalmente boa vontade. Mas voltando, nesse caso em particular, a questão era uma empresa familiar, sendo que o problema ele residia entre os sócios, existiam brigas paralelas, judicializadas inclusive, entre os sócios. E o que ele trouxe para mim é assim, olha, quando veio esse primeiro contato que eu tive com ele, quando uma vez que a mediação foi introduzida no processo, era: olha, Gustavo, Milaré, a situação que está acontecendo é a seguinte: não adianta a gente construir todo um plano, todo um processo de recuperação, se os sócios lá não se acertarem, porque a gente vai aprovar esse plano e 6 meses depois a empresa vai quebrar ou vai estar na mesma situação que ela está hoje. Então, essa visão do mediador e dessa proximidade dele
com a devedora para entender, né, o que precisa naquele momento e poder, diante desse contato mais próximo, construir o procedimento de mediação, né, gerenciar todo esse procedimento e quem deve participar. Também eu sinto isso em alguns casos, e por perguntas que me fazem, se a mediação ela tem que trazer todo mundo. Na prática não, gente. Na prática, muitas vezes, isso vai inviabilizar um procedimento de mediação, sobretudo quando a gente trata da antecedente, que a gente tem um prazo ali de 60 dias, né. É óbvio que a mediação ela é uma ferramenta colaborativa e que ela vai funcionar para que esse processo de recuperação, que essa empresa, ele seja o mais eficiente possível. Mas é papel do mediador, na minha opinião, justamente trabalhar para que haja essa eficiência, para que esse processo realmente ele seja eficaz. E isso significa, muitas vezes, você reduzir, para credores estratégicos, para grupos específicos, quais são aqueles grupos que têm que participar ou que têm que tratar daquela questão naquele ponto específico. E aí a gente vai estar, né, já foi falado de novo, e repito aqui, do que se pode tratar de mediação, o cardápio é muito grande, né, então o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar? Quem que eu vou trazer? Até para que não aconteça, eu já vi isso em alguns casos, especialmente em antecedente, aquele convite para todos os credores e de repente começa a mediação, passa ali 15, 20, 30 dias, e aí você começa a receber, enquanto mediador, uma série de questionamentos do sentido: "Olha, eu sou o credor, a gente participa do grupo tal, a gente foi convidado para a mediação, mas a gente ainda não começou ainda a participar da mediação". E eventualmente é um grupo que, assim, para aquele credor ou desculpa, para aquela devedora, talvez falar com aquele tipo de credor ou com aquele credor específico, vai ser, entre aspas, perda de tempo, não vai resolver a situação dela, não vai evitar, que ela entre com uma recuperação judicial ou que ela caminhe para uma recuperação extrajudicial. Ou seja, você criou uma expectativa, que você não consegue corresponder agora. Então essa gestão é muito importante. E aí, assim, a ajuda, de novo, de juízes, de advogados, de AJs para trazer isso é muito importante nesse ponto, quando muitas vezes eles identificam uma matéria ou uma situação para poder trazer a mediação. Um outro ponto que eu queria trazer aqui de forma breve, em razão do tempo que a gente tem, e que se verifica muito na prática, antes da gente passar aí para umas perguntas, dúvidas em gerais que existem a respeito das métricas de sucesso ou da utilidade da mediação, né. Como eu falei há pouco, a mediação ela não é a chave de todos os problemas, não é uma panaceia. Também ela não é, uma conversinha mole, não é abraçar a árvore, não é: "Olha, vamos ser todo mundo amigo, a gente vai sair daqui, vamos né, dar as mãos", não é isso. Quer dizer, especialmente em processos empresariais, em casos empresariais, em processos de insolvência, de reestruturação, ela tem um foco negocial muito importante, né, muito objetivo. Então, a depender do modelo que vai ser desse design que vai ser desenvolvido, vai ser elaborado para aquele caso, a métrica de sucesso também, de avaliação dessa mediação, ela vai depender daquilo que se propôs. Muitas vezes acontece, sim, de trabalhar, por exemplo, num acordo total para uma determinada questão ou para o plano sair redondo e todos se sentirem participativos e funcionar para todo mundo que está ali. Sim, tem outros que a gente já colocou esse exemplo, que ela vai funcionar para a devedora conseguir um quórum ali para transformar uma eventual RJ numa RE. Então eu vou sair da cautelar, se eu não conseguir resolver tudo ali, eu vou caminhar para uma RE que é muito mais simples, econômica e rápida do que eu trabalhar numa RJ. Ou estou numa RJ, vou caminhar para uma recuperação extra. Não estou dentro de uma RJ, não houve essa conversão, mas qual foi a métrica? Olha,
você reduziu o tempo, drasticamente, como a Érica trouxe. Você, com a mediação, você reduziu a litigiosidade ali do que foi dos credores. Você reduziu, e muitas vezes você refaz isso, e a mediação é muito boa para isso, às vezes reduzindo a assimetria de informação. Quer dizer, simplesmente pelo fato de você levar mais informação enquanto mediador de um lado para o outro, informações obviamente autorizadas, faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis com o processo, ele seja menos litigioso e com isso que ele seja mais rápido e mais eficiente, né? Trabalhar junto com credores e devedores a respeito testes de realidade, trabalhar ali em razão de, olha, você está trazendo essa ideia, está trazendo essa outra, isso é viável, isso não é viável, de que modo que isso é viável, fazer com que eles trabalhem juntos. Enfim, eu queria trazer só de forma breve esses pontos para a gente ter ainda um pouquinho de tempo, não só para ouvir a Ana Vitória, mas ter tempo de discutir alguma questão que tenha aí trazido. Obrigado, gente. Obrigado, Pelmo. Obrigado, Gustavo. Acho que o que você traz é bem importante, né? Estava te ouvindo e pensando aqui que casos de insolvência, enfim, por definição, quase são complexos. E complexidade gera incerteza, suspeita, insegurança. E a mediação é uma ferramenta que precisa de confiança, precisa de algum conforto, como a gente estava falando um pouco antes dos participantes, para apostarem num caminho que não é um caminho certo, que é um caminho voluntário, então precisa trazer esse ambiente, né? Então aquilo que é muito complexo, acho que um dos olhares sempre do mediador é o que a gente consegue simplificar para gerar essa segurança, né? E se não for possível simplificar, no mínimo esclarecer, né? Colocar de uma maneira mais aberta ou transparente ou de uma forma que todo mundo compreenda, né? E quando você fala que não tem fórmula obrigatória, né? Não tem receita de bolo, o que me chama a atenção, e acho que é o caminho um pouco que você percorreu, é que cabe o olhar da mediação de fazer as perguntas básicas, né? Então, assim, se a gente está pensando em uma possível mediação por um determinado caso, uma situação de reestruturação de insolvência, as perguntas são quem, né? Quem participa e por quê, como, quando, qual é o momento para essa mediação. Esse é um caso para uma antecedência, é um caso que precisa ter uma troca prévia de informações e ela vai caber num momento incidental. Sobre o que é essa mediação, quais são os sistemas dentro desse cardápio tão extenso, porque às vezes menos é mais, e tirar um ruído da frente, um tema que, né, uma questão de sócios, pode ser prejudicial a todo o resto. Por que a gente está fazendo a mediação e para quê? Né? Então, quem, como, quando, sobre o quê, por quê e para quê, são sempre as perguntas que a gente precisa fazer. Né? E parte do papel do mediador é um pouco ajudar a propor essas perguntas, mas não é só do mediador. Né? Essas perguntas cabem e precisam ser feitas. E a construção dessas respostas, que é o mais difícil, por todos os envolvidos, pelos empresários, por bons assessores, por bons advogados, pelos administradores judiciais, pelos juízes, porque eles têm um papel importante aqui de eventualmente ajudar a delimitar uma mediação para que tenha maior chance de um desfecho favorável, justamente para entender se o caso é para mediação, porque nem todo caso é para mediação, mas mais do que isso, de novo, como, quando e de que maneira, né? Então, acho que isso é chave, isso soa simples, mas está longe de ser, e acho que é super importante te ouvir em relação a isso. E eu queria aqui, a gente tem pouquíssimo tempo, e o debate, obviamente, os temas são enormes e super importantes, mas eu queria que a gente tivesse a oportunidade justamente de ouvir a Ana. A Ana está aqui nos ouvindo desde o início e tem esse papel importante e tão desafiador da relatoria. E eu teria muita curiosidade de ouvir, Ana, o que fica para você de todas essas discussões até agora. Dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao TMA pela oportunidade de ser relatora desse evento. Foi super bacana, é uma honra para mim estar aqui ao lado de painelistas que enriqueceram muito esse debate. Obrigada, Gustavo, Érica, Thaís e Marcelo, por toda essa troca, todas essas experiências e perspectivas sobre esse procedimento. Bom, eu acho que o debate de hoje mostra que o caminho é longo aí para implementar uma cultura de negociação, de resolução, diálogo, mas acredito que nós estamos no caminho certo. Graças a Deus, hoje em dia, a mediação vem sendo utilizada em diferentes fases do processo, não só mais vemos na tutela cautelar antecedente, mas incidental, para negociar o plano, para negociar
talvez um assunto específico, uma alienação de UPI, algo assim. Já tive a oportunidade de participar de casos até mesmo convertendo uma recuperação judicial em extrajudicial pela mediação, que foi bastante positivo, muito bacana. E eu acredito que o mercado vê isso com bons olhos. Então, nós estamos aí caminhando na direção certa para cada vez mais essa prática seja mais familiarizada, mais difundida e incentivada pelo judiciário. Inclusive, hoje em dia, nas várias especializadas, a gente já vê que muitos juízes já possibilitam, né, logo no despacho inicial, a utilização da mediação como forma aí de tentar mitigar os conflitos. Então, eu acredito que nós estamos caminhando para isso, e em breve teremos aí o artigo que eu vou consolidar esses principais pontos para a gente continuar fomentando essa discussão e servindo de base e apoio para fortalecer essa cultura da mediação no país. E eu agradeço novamente todos e os que nos acompanharam online também. Muito obrigado, Ana. Ótimo te ouvir. Ficamos aí ansiosos por receber o teu artigo de conclusões aqui do nosso encontro. Estamos chegando aqui nos minutos finais. Queria só perguntar também para os nossos debatedores, para a Érica, para a Thaís e para o Gustavo, se queriam compartilhar palavras finais e brevíssimas aqui sobre o nosso encontro. O que fica para cada um de vocês? Quem Bom, quiser. vou começar então, Érica, que a gente apertou aqui no mesmo momento, mas é bem rápido. O que eu queria deixar como palavra final é, de fato, essa palavra de otimismo no uso da ferramenta, mas um bom uso dessa ferramenta. E acho que o Gustavo falou, concordo, Gustavo, que não há uma receita de bolo, porque cada caso é um caso, a gente vai precisar dessa flexibilidade. A mediação oferece essa flexibilidade e ela é boa para a solução de uma insolvência justamente por essa flexibilidade, mas eu acho também que é importante ter algumas diretrizes, algumas regras básicas para que as pessoas já cheguem preparadas para efetivamente esse procedimento ser eficiente. Então, eu queria reforçar a fala inicial do Marcelo, na verdade, de que o TMA lançou as diretrizes, né? Está para lançar essas diretrizes básicas para o uso da mediação em processos de insolvências. Tem essa iniciativa, junto com o Câncer CBC, também muito bacana de um regulamento para mediação em processos de insolvência. Então, convidar todo mundo que está nos assistindo a ler esses documentos, a se inteirar um pouco mais do uso dessa ferramenta, que acho sim que ela é uma ferramenta excelente para todos os envolvidos no processo de reestruturação, quando bem utilizada. Então, eu queria terminar com essa palavra final, reforçando o convite inicial. Eu aproveito para agradecer novamente o convite de estar aqui dividindo esse painel com vocês, tão enriquecedor, né? E de verdade, para a gente parar, olhar para a cultura, não mais adversarial, esse é o meu convite. Eu divulgo isso porque eu amo a mediação, eu acredito muito no Instituto, eu estou vendo ela nascer, ela crescer, ela se desenvolver. Claro, existe os impasses aí justamente por conta de pessoas maliciosas no mercado que às vezes utiliza da ferramenta que deveria ser de bom uso e acaba não sendo, mas isso é uma questão de cultura. E eu acredito muito que a gente deve olhar para o diálogo, para a transparência, para a conversa, para a segurança, porque é o que a gente precisa na mediação, como vocês disseram. A segurança não só jurídica, né? Mas a segurança negocial, informacional, a transparência, tudo isso são pontos importantes. Além da mediação, o mediador, ele precisa ter o conhecimento. Não adianta, ele precisa ter perfil negocial, ele precisa vir com uma base de conhecimento da mediação, da ferramenta, utilizar a ferramenta para a resolução e não para acirrar ainda mais o conflito que já está ali latente, né? Então, o mediador ele precisa, sim, de fato, se especializar no processo de insolvência para que ele possa adentrar ao processo, de fato, da recuperação judicial para trabalhar como um mediador. Então, a gente está aí com um curso aberto do TMA, que a gente pode aproveitar a oportunidade, se envolver, se desenvolver cada vez mais para adquirir mais conhecimento. Porque, apesar de ser uma ferramenta nova, em tese, ela já está sendo utilizada e, às vezes,
mal utilizada. Então, a gente precisa olhar todos para um cenário. Qual que é o objetivo da recuperação judicial? Segmento da empresa, manutenção da atividade econômica, porque ela envolve toda uma cadeia econômica, né? Ela não envolve só o processo daquela empresa, só os funcionários daquela empresa. Ela envolve uma relação de credores, mexe com todo o mercado. Mas eu não vou me estender mais, porque eu já estendi demais no início. Mas obrigada pela oportunidade. Enfim, estou aí, meus contatos estão aí, a gente pode discutir mais e debater sobre o assunto. Obrigada e até a próxima. Eu faço coro ao que vocês colocaram, Thaís e Érica, e aos convites. Realmente, essa preparação de todos os agentes envolvidos nos processos de insolvência e reestruturação, quanto mais entendimento se tiver a respeito da ferramenta mediação por todos os atores envolvidos, melhores serão os frutos que nós vamos colher. Né? Melhor vai ser utilizada essa ferramenta em momentos mais oportunos, profissionais cada vez mais qualificados em todos os setores vão estar presentes e a gente vai conseguir mediadores mais qualificados, advogados, AJs, juízes, todos os agentes mais bem preparados vão conseguir extrair frutos melhores dessa ferramenta que tem cada vez mais se mostrado útil para esse processo, para a eficiência da reestruturação de empresas. De novo, obrigado, agradeço o convite. Thelma, volto para você. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar nessa conversa aí hoje pela manhã. É ótimo encerrarmos com essas palavras de otimismo, mas muito mais do que palavras de otimismo, olhares concretos que justificam, né, esse otimismo. E essa mensagem final da oportunidade que a gente tem de utilizar e utilizar bem a mediação e se preparar para isso, inclusive com a oportunidade do curso que a gente mencionou. Então, obrigado novamente por presença de todos, foi um imenso prazer. Nos vemos na próxima.